A bolha social ou a bolha de informação ou os filtros bolha são efeitos de isolamento que nós causamos de acordo com os nossos cliques. Essa ideia de embolhar as coisas, né, ela está muito ligada ao ambiente digital, embora também existam bolhas sociais fora do ambiente digital, mas a ideia da bolha é quando você, por algum tipo de instrumento, você agrega um conjunto de pessoas num dado espaço e você não consegue sair dali para trocar ideias com pessoas que não pensam igual a você. Se você pegar aí toda a história sociológica, né, da sociabilidade humana, você sempre se agrupa para trocar ideias, para estar perto de seus pares. Quando acontecem as plataformas sociais que permitem você escolher, você se expressar, isso começa a tomar um rumo mais forte. Quando começam a aparecer para você apenas informações sobre aquilo que você busca e consome, mesmo que isso seja vantajoso em alguns pontos, também pode te colocar em uma bolha. Essa bolha pode limitar as informações que você recebe, fazendo com que você consuma só aquilo que você busca. Só veja posts que se encaixam com a sua visão de mundo e cá entre nós, isso não é saudável na internet. Isso é um efeito que acontece devido aos algoritmos. Então, dependendo da decisão, da curadoria, da edição dos algoritmos, a gente tem a nossa bolha. Nós temos um lado que é bastante positivo, de que, nossa, eu agora acesso qualquer tipo de informação na internet, o conteúdo está à minha disposição. Ok, é algo bastante positivo. Por outro lado, há na internet aquilo que nós chamamos de invisível, é a curadoria invisível. A gente acredita que a nossa página, ela está com as informações de acordo com o que a gente quer. E, na verdade, esta curadoria que não é feita por nós, e sim por estes algoritmos, eles determinam aquilo que nós vamos ler. Dentro destes grupos ou deste espaço de bolha, você pode disseminar conteúdos dos mais diversos, desde uma notícia jornalística até o oposto desta notícia, que é a notícia falsa ou, enfim, a desinformação. O papel do jornalismo na sociedade, enquanto uma instituição legitimada e uma instituição que está aí justamente para refletir e formar opiniões, né? E o jornalismo tem um papel importante nisso. Vamos pensar o seguinte: será que o filtro bolha, ele prejudica ou ele beneficia o usuário? Ele beneficia por um lado. Qual que é o lado? Eu vou encontrar informação de qualidade, porque é a informação que eu estou buscando. O que prejudica é justamente a oportunidade que essa pessoa perde de entender opiniões contrárias. Além da preocupação de só receber um lado da notícia e ouvir apenas uma opinião sobre determinado assunto, o risco de compartilhar e acreditar em notícias falsas, as fake news, é muito maior dentro de uma bolha. Todas estas plataformas, lá naquele item configuração, tem uma possibilidade, eu diria quase que obrigatória, que precisa ter, onde você determina o que é prioritário para você naquela rede. Então, por exemplo, eu marco que eu quero ver prioritariamente notícias do jornal XYZ, ok? Então, se a pessoa tem este conhecimento, ela consegue, talvez, adquirir um comportamento que faça com que ela busque outras informações. Em alguns momentos você é manipulado, sim, e você tem a possibilidade de ter uma formação de opinião parcial,
né? Cada um tem o seu próprio modo de olhar para tudo, para as decisões democráticas, políticas, mas num ambiente como esse, a pessoa não olha o outro lado, está sempre olhando aquilo que lhe agrada apenas. Um exemplo claro e atual do que a bolha de notícias pode causar é a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2017, cujo resultado foi influenciado por publicações no Facebook que diziam indicar a verdadeira opinião do povo americano, mas na verdade vinham de veículos sem fundamento, replicados além do controle e compartilhados dentro de subgrupos muito específicos. Essa influência foi possível pois, ao curtir algum conteúdo pró-Trump, essa pessoa começava a receber diversas notícias pró-Trump, de canais de informação pró-Trump, e tudo aquilo que poderia completar a notícia ou expor o outro lado da moeda era ocultada de sua rede social. Essa análise do efeito da bolha de notícias foi feita pelo jornal Nexo. Hoje, esse processo é assim, ou seja, os algoritmos controlam fortemente todo o processo, algoritmo e o dono do algoritmo, obviamente, porque tem uma questão comercial por detrás, né? A gente nunca pode esquecer disso. Essa empresa, ela necessita de um Facebook, ela necessita de um Google, ou seja, ela necessita de uma outra empresa para poder colocar a sua propaganda, para poder se relacionar com seus públicos. Neste momento, eu como empresa, eu não consigo acessar todas as pessoas que eu gostaria, eu não consigo viralizar, disponibilizar a minha marca para todo mundo conhecer, justamente porque as pessoas já estão dentro das suas bolhas. Como que eu faço isso? Pagando. Novamente, nós voltamos aos interesses das grandes corporações. E quem são as grandes corporações hoje? As donas, entre aspas, as donas dos algoritmos. Além de fins políticos que podem influenciar na democracia de um país inteiro, as grandes empresas também usam esses dados para se beneficiar. E a partir do momento que algo que a gente busca e recebe em troca como informação não é determinado por nós, a nossa liberdade deve ser questionada. Eu acho que o problema não é no algoritmo, eu acho que o problema são nas pessoas, ou na sociedade, né? Acho que a questão que a gente tem é educação. E é educação para a mídia. E não só para a mídia jornalística. É uma educação para você entender o teu papel na sociedade. Uma educação cidadã. Quanto mais base você tem para participar desse processo que é coletivo, obviamente você tem um poder maior em si mesmo de controlar o cenário. O que vem pela frente é uma sociedade que estará sim conectada, estará sim sob o contexto de dados. Você será um dado, você já é um dado hoje, mas tem todo um conjunto de aspectos humanizados, ou seja, o Digital Humanities que todo mundo fala, aonde você está cada vez mais pensando em empoderar o ser humano para poder estar nesse ambiente que não tem volta. Tem um ponto importante que as pessoas também costumam compartilhar aquilo que gera algum tipo de identificação nelas, algo que as move, que as apaixona ou que provoca indignação. Por isso que a gente fala que esse período em que estamos vivendo é o da pós-verdade, em que os fatos objetivos são muito menos importantes que os sentimentos envolvidos e que as nossas convicções. Então o que você vê são muitas pessoas compartilhando aquilo com que elas concordam ou detonando aquilo de que elas discordam. E aí, gostou desse vídeo? Se quiser acompanhar as outras matérias desse mesmo programa, é só conferir os vídeos aqui do lado. Também não esquece de se inscrever no canal da Faculdade Casper Líbero para acompanhar todas as novidades. Dá o like e manda para os amigos.